Primeira parte. Capítulo 1. O século da criança. O progresso alcançado em poucos anos nos cuidados e na educação das crianças foi tão rápido e surpreendente que pode ser atribuído mais a um despertar da consciência que à evolução das condições de vida. Não foi apenas o progresso devido à higiene infantil que se desenvolveu em especial na última década do século passado. A personalidade da própria criança manifestou-se sob novos aspectos, assumindo a mais alta importância. Hoje em dia, é impossível aprofundar-se em qualquer ramo da medicina, da filosofia e mesmo da sociologia sem se ter em mente as contribuições que lhes possam advir do conhecimento da vida infantil. Poder-se-ia tirar um pálido exemplo dessa importância a partir da influência esclarecedora da embriologia sobre todos os conhecimentos biológicos e, em especial, os relativos à evolução dos seres. No caso da criança, porém, deve-se reconhecer uma influência infinitamente superior a essa em todas as questões relacionadas com a humanidade. Não é a criança física, mas a psíquica, que poderá dar ao aperfeiçoamento humano um impulso dominante e poderoso. É o espírito da criança que poderá determinar o verdadeiro progresso humano e talvez o início de uma nova civilização. A escritora e poetisa sueca Ellen Key profetizou que o nosso século seria o século da criança. Quem tivesse a paciência de investigar os documentos históricos encontraria singulares coincidências de ideias no primeiro discurso da coroa pronunciado pelo rei Vítor Emanuel III da Itália, em 1900, abre aspas, justamente ao iniciar o novo século, fecha aspas, quando assumiu o trono em sucessão ao pai assassinado. Referindo-se à nova era que se iniciava com o século, o rei definiu-a como o século da criança. É muito provável que tais alusões, quase intuições proféticas, refletissem as impressões suscitadas pela ciência, que na última década do século anterior mostrara uma criança sofredora, mortalmente atacada por moléstias infecciosas, 10 vezes mais que os adultos, e vítima da tortura da escola. Ninguém, porém, foi capaz de prever que a criança guardasse em si própria um segredo vital que poderia desvendar os mistérios da alma humana, que trouxesse dentro de si uma incógnita indispensável para oferecer ao adulto a possibilidade de solucionar seus próprios problemas individuais e sociais. Este ponto de vista poderá transformar-se no alicerce de uma nova ciência, que se dedique a pesquisar a infância, cuja influência poderá fazer-se sentir em toda a vida social do homem. A psicanálise e a criança. A psicanálise abriu um campo de investigação antes desconhecido ao penetrar nos segredos do subconsciente, mas não resolveu praticamente qualquer problema angustiante na vida prática. Não obstante, é capaz de preparar o homem para compreender a contribuição que a criança oculta pode prestar. Pode-se dizer que a psicanálise atravessou o invólucro da consciência, algo que a psicologia considerava insuperável, assim como eram na história antiga as colunas de Hércules, que representavam um limite além do qual a superstição situava o fim do mundo. A psicanálise ultrapassou o limite, penetrou no oceano do subconsciente. Sem tal descoberta, seria difícil ilustrar a contribuição que a criança psíquica pode prestar ao estudo mais aprofundado dos problemas humanos. Sabe-se que, no início, aquilo que mais tarde se tornou a psicanálise não passava de uma nova técnica de tratamento de doenças psíquicas. Desde o começo, portanto, foi um ramo da medicina. A descoberta do poder do subconsciente sobre os atos humanos constituiu uma contribuição verdadeiramente brilhante da psicanálise. Foi quase um estudo de reações psíquicas que penetram além da consciência e trazem à luz, com sua resposta, fatos secretos e realidades impensadas, revolucionando os conceitos antigos.
Revelam, pois, a existência de um mundo desconhecido, vastíssimo, o qual pode-se dizer está ligado ao destino dos indivíduos. Todavia, esse mundo desconhecido não foi explorado, apenas ultrapassadas as colunas de Hércules. Ninguém se aventurou na imensidão do oceano. Uma sugestão comparável ao preconceito grego deteve Freud nos limites da patologia. O subconsciente já surgira no campo da psiquiatria no século passado, na época de Charcot. Quase como por ebulição interna dos elementos descontrolados que abrem caminho através da superfície, o subconsciente rompia barreiras para manifestar-se, em casos excepcionais, nos estados mais graves da doença psíquica. Consequentemente, os estranhos fenômenos do subconsciente, tão contrastantes com as manifestações do consciente, eram considerados simplesmente sintomas de doença. Freud fez o contrário, encontrou a maneira de penetrar no subconsciente com o auxílio de uma técnica laboriosa. Contudo, também ele se manteve quase exclusivamente no campo patológico. Isto porque pessoas normais dificilmente estariam dispostas a submeter-se aos penosos exames da psicanálise, ou seja, a uma espécie de intervenção cirúrgica na alma. Assim, foi através do tratamento de doentes que Freud deduziu suas conclusões sobre a psicologia, e foram em grande parte deduções pessoais fundamentadas numa base de anormalidade que deram corpo à nova psicologia. Freud imaginou o oceano, mas não o explorou, e atribuiu-lhe características estritamente tempestuosas. Eis aí porque as teorias de Freud não foram satisfatórias, assim como também não foi totalmente satisfatória sua técnica para tratamento dos doentes, pois nem sempre levava à cura das doenças da alma. Em consequência, as tradições sociais, repositórios de experiências antiquíssimas, ergueram-se como uma barreira diante de algumas generalizações das teorias de Freud, quando, pelo contrário, uma nova verdade esclarecedora deveria ter derrubado por terra as tradições, assim como a realidade derruba as imagens. Talvez se faça necessário para a exploração dessa imensa realidade algo bem diferente de uma técnica de tratamento clínico ou de uma dedução teórica. O segredo da criança. A missão de ingressar no vasto campo inexplorado talvez caiba a diferentes campos científicos e a diversas abordagens conceituais. O estudo do homem desde as origens, procurando decifrar na alma da criança seu desenvolvimento através dos conflitos com o ambiente, bem como desvendar o segredo dramático ou trágico das lutas através das quais a alma humana conservou-se contorcida e tenebrosa. Tal segredo já foi abordado pela psicanálise. Uma das descobertas mais impressionantes decorrentes da aplicação da técnica psicanalítica foi a da origem das psicoses no início da infância. As recordações extraídas do inconsciente revelavam sofrimentos infantis diferentes dos normalmente conhecidos e tão afastados da opinião dominante que resultaram na parte mais impressionantemente revolucionária dentre todas as descobertas da psicanálise. Eram sofrimentos de natureza puramente psíquica, lentos e constantes, e totalmente desapercebidos como fatos capazes de resultar numa personalidade adulta psiquicamente doente. Era a repressão da atividade espontânea da criança devido ao adulto que a domina, e por isso relacionada com o adulto que maior influência exerce sobre a criança, a mãe. Faz-se necessário distinguir bem esses dois planos de investigação descobertos pela psicanálise. Um, mais superficial, decorre do choque entre os instintos do indivíduo e as condições do ambiente ao qual ele deve adaptar-se, condições frequentemente conflitantes com os desejos instintivos. Daí surgem os casos curáveis, nos quais não é difícil trazer ao campo do consciente as causas perturbadoras subjacentes. Existe um segundo plano, mais profundo, o das lembranças infantis, no qual o conflito não ocorreu entre o homem e seu ambiente social, mas entre a criança e a mãe. Pode-se dizer de modo geral entre a criança e o adulto.
Este último conflito, que foi abordado de modo apenas superficial pela psicanálise, está ligado às doenças de cura difícil e, portanto, foi mantido fora da prática, relegado à simples importância de uma anamnese, ou seja, de uma interpretação das presumíveis causas das doenças. Em todas as doenças, mesmo as físicas, a importância dos fatos ocorridos na infância é reconhecida. E as doenças que têm suas causas na infância são as mais graves e menos curáveis. Pode-se dizer, portanto, que a forja das predisposições situa-se na infância. Todavia, enquanto as indicações relativas às doenças somáticas já resultaram no desenvolvimento de ramos científicos como a higiene infantil, a puericultura e, por fim, a eugenia, bem como se realizou um movimento social prático de reforma do tratamento físico da criança, com a psicanálise não se deu o mesmo. A constatação das origens infantis das graves perturbações psíquicas do adulto e das predisposições que intensificavam os conflitos do adulto com o mundo exterior não resultou em qualquer ação prática para a vida infantil. Talvez por adotar uma técnica de sondagem do subconsciente, a mesma técnica que permitiu a descoberta no adulto transformou-se no obstáculo em relação à criança. Esta, que por sua natureza não se presta à mesma técnica, não precisa recordar a sua infância. Ela é a infância. É preciso observá-la mais que sondá-la, mas de um ponto de vista psíquico, procurando verificar os conflitos pelos quais ela passa nas suas relações com o adulto e o ambiente social. É evidente que tal ponto de vista nos tira do campo da técnica e das teorias psicanalíticas, transportando-nos para um novo campo de observação da criança em sua existência social. Não se trata de percorrer a difícil senda da investigação de indivíduos doentes, mas de abrir espaço na realidade da vida humana, orientada no sentido da criança psíquica. O que se apresenta no problema prático é toda a vida do homem em sua evolução a partir do nascimento. Desconhece-se a página da história da humanidade que narra a aventura do homem psíquico. A criança sensível que encontra seus obstáculos e se vê imersa em conflitos insuperáveis com o adulto mais forte que ela, que a domina sem a compreender. É a página em branco na qual ainda não se escreveram os sofrimentos ignorados que perturbam o campo espiritual puro e delicado da criança, estruturando-lhe no subconsciente um homem inferior, diferente do que lhe teria sido destinado pela natureza. Esse complexo problema é ilustrado pela psicanálise, mas não está ligado a ela. A psicanálise limita-se ao conceito da doença e de medicina curativa. No que concerne à psicanálise, o problema da criança implica uma profilaxia, porque se relaciona com o tratamento normal e geral da infância como um todo. Tratamento que contribui para evitar obstáculos, conflitos e suas consequências, que são as doenças psíquicas das quais se ocupa a psicanálise, ou os simples desequilíbrios morais que ela considera extensivos a quase toda a humanidade. Cria-se assim, em torno da criança, um campo de exploração científica totalmente novo e independente até de seu único paralelo, que seria a psicanálise. Trata-se essencialmente de uma forma de auxílio à vida psíquica infantil e integra-se ao contexto da normalidade e da educação. Suas características, porém, é a penetração de fatos psíquicos ainda ignorados na criança, somada ao despertar do adulto, que assume perante a criança atitudes erradas que têm origem no subconsciente.